Olá, pessoal! Vamos trabalhar um pouquinho hoje a respeito da conquista do ambiente terrestre. Nós vimos na disciplina que até o momento, a vida ela se diversificou bastante em ambiente marinho. Então, ela surgiu no mar, se diversificou no mar, mas pelo que nós já sabemos, diante daquilo que a gente consegue observar nos dias atuais, nós temos uma diversidade biológica muito grande, muito bem estabelecida em ambiente continental, tá? Então, em que momento em que isso se deu e qual foi o contexto em que isso aconteceu, tá? É o que nós vamos tratar na aula de hoje. A terrestrialização, ela foi um processo, Não aconteceu em um único momento evolutivo, não aconteceu em um único período, ela foi um processo e nem todos os conjuntos, de plantas e de animais ocuparam ao mesmo tempo o ambiente terrestre. Então, a terrestrialização ela é interpretada como um processo evolutivo que levou organismos aquáticos a sobreviver em ambientes terrestres cada vez mais sem a dependência de água. Tá? Isso aconteceu através de uma série de adaptações biológicas que acabaram sendo selecionadas, através da seleção natural. Então, vamos dar uma olhadinha no contexto em que se inicia a questão aí da conquista do ambiente terrestre. Tá? Então, o momento em que nós vamos observar essa passagem de alguns grupos para a vida em contexto terrestre é um momento em que nós observamos no mar altas taxas de predação. No contexto terrestre, nós já teríamos maior disponibilidade de alimentos disponíveis por conta de uma grande quantidade de matéria orgânica, devido aí à ocupação dos próprios vegetais, A produtividade primária já está bem estabelecida. E no mar nós temos um momento, que coincide esse momento da passagem para o processo aí de terrestrialização. No mar coincide com uma época de muito estresse ambiental, porque o que nós observamos são regressões marinhas. O que são essas regressões marinhas? As regressões e transgressões marinhas, elas são flutuação do nível do mar. Então, quando nós observamos um momento de transgressão marinha, é quando o mar fica maior, o nível do mar ele aumenta e o mar avança para o continente. Então, portanto, como consequência, o ecoespaço marinho se torna maior, mais amplo e temos apenas aí umas mudanças de profundidade, tá? O contrário também acontece quando a água ela fica represada nas calotas polares, por exemplo, não voltando para o mar, e aí nós vamos observar uma diminuição do nível do mar, ou seja, tem menos água chegando e o mar vai ficando cada vez menor. Então tem um recuo, do nível do mar, ao contrário aí do continente, e muitas vezes ocorre que regiões marinhas, costeiras, acabam se tornando expostas, subaéreamente, e aí o mar ele vai ter um ecoespaço menor em condições de regressões marinhas. E isso vai gerar um estresse ambiental muito grande por conta aí de competitividade e mudanças de nível do mar, mudanças da proporção de ambiente raso e ambiente profundo. Tá? Então, esse seria um cenário inicial. Nós já temos predadores muito bem estabelecidos. Notem o porquê do aumento da taxa de predação. Na próxima aula a gente vai explicar um pouquinho mais. Tá? Então, esses três fatores são fatores que nos ajudam a compreender o gatilho inicial do que teria sido o processo de terrestrialização. Mas, obviamente, só deu certo por conta dessas adaptações que os organismos acabaram desenvolvendo e elas acabaram sendo selecionadas. Bom, no início do Devoniano, portanto, lá no Paleozoico inferior, o cenário em que nós observávamos era este, em termos de posição
né, das placas tectônicas, e aí, neste cenário, nós conseguimos observar que estaríamos diante aí de um grande momento de regressão marinha. O mar está ficando cada vez menor. Tá? Então, nós vamos observar, né, invertebrados, plantas e vertebrados como grandes protagonistas aí desta passagem para a conquista do ambiente terrestre. Então, nos oceanos, nós temos cerca, atualmente, né, de 30 filos de invertebrados, cerca de 30 filos de invertebrados conhecidos. Já no ambiente terrestre, nós vamos ter representantes de 3 grandes filos, né, em termos dos grupos mais numerosos, com um grande destaque aos artrópodes, tá? Então, como que os invertebrados resolveram algumas questões, né, que permitiu que esses grupos sobrevivessem em ambiente continental? Então, era necessário desenvolver um exoesqueleto, né, visando aí evitar a perda d'água. Isso foi resolvido, né? Também uma estrutura de suporte e locomoção, evitando-se o colapso do corpo, né? Porque em ambiente continental não se tem um empuxo da água que facilita a sustentação corpórea, tá? E isso foi alguns dos exemplos em que eles acabaram resolvendo, tá? Para as plantas também não foi diferente, era necessário desenvolver uma série de adaptações que permitisse, né, esse grande desenvolvimento em ambiente terrestre. Tá? Então, algumas das adaptações muito conhecidas de vocês podem ser listadas nesse slide. Então, obtenção e transporte de águas e minerais, tá? Raízes e sistemas vasculares, tá? Poros, permitindo trocas gasosas, né? Aí nós temos a questão do desenvolvimento dos estômagos. Perda de água, né, de secação, cutícula e esporopolenina. Sustentação corpórea, lignina, e a gente vai ver que a partir do Devoniano a gente vai ter lignina, crescimento secundário e, portanto, arborescência, né? A dispersão de gametas, esporos, pólens e sementes. Tá? Então, isso tudo foi uma série de adaptações que foi acontecendo ao longo do tempo e que culminou aí, né, com o estabelecimento da produtividade primária em ambiente terrestre, que acabou favorecendo a chegada dos outros grupos, tanto de invertebrados quanto de vertebrados, certo? Se a gente for olhar o histórico evolutivo das plantas, a gente pode dar deixa eu pegar minha canetinha aqui. A gente pode, né, realçar 4 fatores. Então, seria a origem das plantas, as primeiras vasculares, as primeiras plantas com semente e depois a irradiação das plantas com flores, né? Então, isso tudo dentro aí da escala geológica, né, da escala evolutiva, tá? Então, inicialmente, se pegarmos lá o comecinho do Paleozoico, já no Ordoviciano, a gente vai ver as primeiras plantas terrestres através dos briófitas em torno de 500 a 400 milhões de anos. São sempre sem folhas e sem sistema vascular desenvolvido, ainda muito dependentes dos corpos de água. Tá? As primeiras terrestres, elas vão ser datadas do Siluriano e que são de 400 a 300 milhões de anos atrás, que são as traqueófitas. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de traqueófitas. Rhynia, Coxonia são exemplos, né, de traqueófitas. Vejam que todas essas amostras correspondem a rochas com fósseis de 300 milhões de anos atrás, né? Caminhando um pouco mais no histórico evolutivo, a gente entra dentro do Devoniano. Tá? A partir do Devoniano, a gente vai observar a chegada, a irradiação das espermatófitas, né?
porque nós vamos observar dentro do Devoniano a evolução das sementes, já no Devoniano superior, a cerca de 360 milhões de anos atrás. Então, no Devoniano, notem que em verde nós temos, né, todo o Paleozoico, em azul nós temos o Mesozoico e em laranja nós temos aí o Cenozoico, tá? Um grande destaque nós vamos fazer para o Devoniano, ou seja, neste Devoniano vai acontecer uma série de adaptações dentro dos grupos de planta. Então, eu vou ter o surgimento da heterosporia, e isso vai ser importantíssimo posteriormente para que a gente possa desenvolver as sementes, né? Algo muito interessante também é o crescimento secundário, porque a partir do crescimento secundário, mais para frente também, a gente vai observar o desenvolvimento da arborescência, que no próximo período vai culminar lá no Carbonífero com o desenvolvimento das grandes florestas, né? Então, nós temos uma série de modificações e adaptações que ocorrem exatamente aí durante o Devoniano, que vai culminar posteriormente aí com o desenvolvimento de florestas e uma grande diversidade para as plantas, né? O surgimento das sementes foi importante também porque permitiu, né, que as plantas ocupassem ambientes mais distantes de corpos de água, tá? E já que nós estamos no processo de terrestrialização, isso vai ser super importante. Então, se nós voltássemos no comecinho do Devoniano, a paisagem que nós veríamos no continente é exatamente essa, tá? Então, nós ainda são plantas herbáceas muito próximas de corpos pantanosos, né? É como se fosse um grande pântano. Então, nós temos aí todas essas plantas traqueófitas de baixo porte e muito próximas de corpos de água, tá? Esse seria o cenário no comecinho do Devoniano, tá? Antes de todas aquelas transformações que nós observamos que são datadas do final do Devoniano, ok? Então, passando o Devoniano, o próximo período em que nós temos é o Carbonífero. E lá no Carbonífero, a gente vai observar grandes pântanos e o estabelecimento das grandes florestas, tá? Então, é um clima favorável às plantas vasculares sem sementes, e aí licófitas e esfenófitas serão muito abundantes. São elas que vão crescer e ocupar o ambiente, formando as grandes árvores, tá? Plantas com sementes, elas estão presentes, mas licófitas e esfenófitas são as mais abundantes. Temos aqui uma famosa, né, florestas de Lepidodendron, que são licófitas, petrificadas aqui, já, se vocês puderem observar, né, tem várias ocorrências durante o Carbonífero de florestas petrificadas, né, com as árvores ainda em posição de vida, a gente podendo fazer estudos, inclusive, aí de dinâmica, né, populacional, para poder entender como que era essa distribuição, tá? As esfenófitas, notem, né, por exemplo, aqui o Exeton na esquerda de vocês, seria o atual, e a tal da cavalinha fóssil, né, podem ver que a morfologia é bastante similar. Também estavam muito presentes no ambiente da época, ok? Já passando aí para o Permiano, que é o próximo período, nós vamos ver uma série, né, de gimnospermas que vão surgir, né? E aí nós temos o ginkgo. Vejam só o exemplo do ginkgo, né? Olha a morfologia foliar como é semelhante, né? E aí a próxima etapa, já dentro do Mesozoico, Triássico, Jurássico e Cretáceo, a gente vai observar a irradiação e a grande dispersão das angiospermas, né? Então seriam as primeiras
os primeiros achados de cartelos. Se a gente vai ver aqui ramos férteis com cartelos, a gente já vai ver aqui no Jurássico, tá? Diversificação e abundância acontece a partir do Cretáceo, ok? Então, só para que vocês possam conhecer, essas são algumas das florezinhas mesozoicas, são todas muito pequenas, mas já bem completas, uma preservação excelente, né? Então, agora, diferentemente daquela paisagem que nós observávamos no comecinho do Devoniano, já no Carbonífero, com grandes pântanos, o que nós observamos na paisagem, né? Formação de plantas, ocorrência de plantas em porte arbóreo, né? Então, a gente tem aqui, ó, licófitas, bastante esfenófitas aqui próximo, e aí nós temos destaque nesta paisagem, tá? O que não tinha lá no Devoniano é exatamente já um tetrápode, ok? Nós já temos uma grande produtividade produtividade primária, advinda da ocupação das plantas, e aí, a partir do Carbonífero, a gente já vai observar, né, os animais também em ambiente continental, em ambiente terrestre, certo? Fica aqui a pista, né, de uma evidência, a evidência mais antiga de tetrápodes. Podem ver essas marcas aí preservadas, uma sequência de pistas preservadas há cerca de 360 milhões de anos, certo? Então, até o próximo tópico e até mais.